Eu acho que brasileiro, principalmente os brasileiros com quem eu trabalho no dia a dia, eles têm esse vontade de inovar quase natural já. E eu não sinto muito que tem um grande gap entre o que Estados Unidos ou Europa estão fazendo versus aqui no Brasil. Principalmente não numa empresa multinacional onde eu trabalho. Você está ouvindo o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Não esqueça de se conectar no Instagram, @Vioral, ou então com o nosso host, @Paulo Crepaldi, o PC. Novos episódios todos os dias 5 e 20 do mês em todas as plataformas de podcast. Fique agora com a 4ª temporada do Vioral. Olá, ouvintes do Vioral! Olha, eu tenho aqui um convidado que eu nem me atrevo a tentar falar o nome e o sobrenome dele. Eu sei que se pronuncia Joost. Agora, eu queria que ele confirmasse pra mim. Falei certo? Meu nome é Joost Wolff. Falou certíssimo. Obrigado pelo convite, Paulo. O PC, né? Eu não sei como eu devo te chamar. Estamos com dificuldade dos nomes já aqui bem no começo. Pode me chamar de PC que fica muito mais fácil. Eu vou te chamar de Joost, tá bom? É isso mesmo. Obrigado. Maravilha. Joost, eu queria que você contasse primeiro da onde você é e o que você está fazendo aqui no Brasil. Boa, então eu sou holandês, eu nasci e cresci na Holanda e 6 anos atrás eu me mudei para o Brasil porque, na verdade, 10 anos atrás eu encontrei uma menina brasileira quando eu estava nos Estados Unidos pelo trabalho. Começamos a namorar à distância e, bom, decidi de me mudar para o Brasil para estar com ela e agora estamos casados, esperando o nosso primeiro filho, então é por causa do amor que eu estou aqui. Olha só que maravilha. Bom, primeiro, parabéns, esperando o primeiro filho, que momento único, né? Obrigado. E principalmente no meio dessa pandemia, essa coisa maluca, vinha aí esse presente. Eu também tenho um filhinho, eu sei muito bem como é, que gostoso, que legal. Joost, você já portuguesou o seu nome? Como as pessoas te chamam aqui? O que você já ouviu já do seu nome? Eu escutei já várias versões. O principal desafio é sempre quando eu chego na portaria de alguém e daí o porteiro tem que entender meu nome e repassar lá no apartamento. Just, Jost, até várias outras versões, mas não me incomodo não, eu entendo que o nome é bem peculiar aqui, e infelizmente eu nunca ganhei um apelido, na verdade, vários brasileiros já me falaram, pô, você não tem apelido não, mas não, por enquanto é só Joost mesmo. Uhum, maravilha, e olha, eu queria até entender um pouquinho, porque você falou que veio e pro Brasil por amor. O seu português é ótimo, Joost. Aprendeu por amor também ou não? Você fez escola? Como é que foi? Não, na verdade, eu nunca fiz curso de português, então provavelmente quando eu vou falando aqui, você vai percebendo que eu faço um erro, às vezes, no masculino, feminino, essas coisas aí, mas não, eu aprendi falando mesmo e eu tenho a sorte que na Holanda, holandês como língua é muito pouco usado no mundo, né? Então, desde criança lá na Holanda, a gente já aprende várias outras línguas, francês, alemão, inglês, obviamente. Eu acho que isso já abre um pouco a cabeça, né? Quando desde jovem você já aprende várias línguas e para mim, então, eu até diria que foi relativamente fácil de aprender português e agora eu uso todo dia, né? Então é quase natural para mim para falar e discutir em português no trabalho, na vida pessoal, é o dia inteiro mesmo. Então, olha, para quem não conhece o Joost, ele é gerente de inovação comercial na Novo Nordisk e tá aqui no Brasil agora assumindo essa área pela primeira vez, mas antes da gente falar um pouquinho dessa área na Novo Nordisk, eu queria saber como é que você caiu em Life Science, como é que você ingressou em Healthcare, Joost? Boa pergunta, porque na verdade eu fui formado em economia, depois eu fiz um master em marketing, então não é tão natural, na verdade, para entrar nesse mundo de saúde, também nunca foi algo que eu procurei, na verdade foi Life Sciences, foi Pharma que me achou, então eu comecei minha carreira na Accenture, que é uma consultoria global, ainda morando na Europa, e um dos primeiros projetos que eu fiz lá foi para uma empresa farmacêutica, e desde então, na verdade, quando você começa a fazer projetos dentro da área, dentro da indústria, você começa, obviamente, a ganhar experiência lá dentro, e por isso, cada vez mais eu fui chamado para esse tipo de projeto, e virei meio especialista dentro da indústria, dentro da Accenture. Uhum. E, Joost, conta um pouquinho, né, o que a Novo Nordisk pretende com a sua área de inovação no Brasil, porque isso é
inédito aqui no Brasil? Eu acho que inédito no Brasil, acho que várias empresas farmacêuticas estão olhando para a área de inovação, né? Você até já teve várias pessoas dentro do seu podcast que ou trabalham com digital, com digital marketing, ou própria uma área de inovação. Para a Novo Nordisk realmente é algo mais novo, eu diria, principalmente de colocar esse nome nisso. Eu acho que a Novo Nordisk, como uma empresa, já trabalha com digital e transformação digital antes da minha chegada, obviamente, mas eu acho que de criar uma área e colocar uma responsabilidade a uma pessoa para realmente criar essa cultura dentro da empresa, para realmente olhar como a gente consegue mudar esses modos de trabalhar, esse olhar para o futuro, esse olhar para o ecossistema de inovação e trazer isso por dentro da empresa, eu acho que acelerou alguns desses processos. Eu acho que isso foi a minha principal função no começo, e agora eu acho que a ideia é que a gente cresce isso, né? Que inovação, na verdade, vira uma rotina para todas as áreas dentro da empresa. Uhum. Você podia contar um pouquinho qual que é a sua missão aqui? O que você pretende? Quais são os objetivos da área de inovação da Novo Nordisk para os médicos, para os pacientes? Legal. Eu acho que é exatamente isso, né? Você já começa bem de falar médico e paciente, porque, para mim, a gente sempre tem nossos principais clientes no centro, no foco. Então, quando você já tem esse mindset de primeiro pensar o que eles precisam, isso já é o primeiro passo, eu diria. Então, quando eu falo sobre meu trabalho, obviamente tem a parte de cultura interna, de entendimento sobre novas tecnologias, sobre as vantagens de digital, sobre como medir sucesso, etc. Mas eu acho que é muito também essas interações que a gente tem com o médico, com o paciente, e como a gente consegue, então, deixar essa jornada, essas experiências que esses médicos e pacientes têm quando eles interagem com a gente, quando eles usam nossos produtos, quando eles passam pelos tratamentos, né, de doenças crônicas. Eu acho que isso é um dos principais papéis que eu tenho, de realmente olhar junto com nossas áreas comerciais essas jornadas e ver como a gente consegue otimizar as experiências desses dois principais stakeholders, e vai além também, né? A gente trabalha fora médicos e pacientes também com todo o ecossistema. Então você olha para clínicas, hospitais, governo, tem muitos stakeholders dentro do mundo de saúde, e é muito interessante de ver como esse ecossistema é complexo e como a gente ainda tem muita oportunidade para melhorar a experiência dos pacientes. Olha, eu queria até que você trouxesse a sua experiência internacional. Às vezes aqui no Brasil a gente tem um complexo de inferioridade e a gente acha que a gente está muito atrasado em estágio de inovação na indústria farmacêutica. Isso é verdade? Não é? O que você percebeu? Eu não acho que isso é verdade. Eu acho que principalmente nesse mundo globalizado, que a interação que a gente tem internacionalmente é muito forte. Então, uma coisa é quando alguma coisa nova surge nos Estados Unidos, Europa, ou tem em qualquer outro país, é muito rápido que essa informação se espalha, é compartilhado, é dividido. E Brasil não é diferente. Eu acho que até Brasil como país é um país onde empreendedorismo é muito forte. Eu acho que brasileiro, principalmente os brasileiros com quem eu trabalho no dia a dia, eles têm esse vontade de inovar quase natural já. E eu não sinto muito que tem um grande gap entre o que Estados Unidos ou Europa estão fazendo versus aqui no Brasil. Principalmente não numa empresa multinacional onde eu trabalho. Mas, obviamente, eu acho que é um fato que o contexto do Brasil é completamente diferente, né? A gente trabalha num país que tem o tamanho de um continente, a gente tem os desafios políticos que todo mundo sabe aqui no Brasil. O Brasil não é um país onde a gente às vezes facilita as coisas, né? Como às vezes o governo facilita as coisas na Europa. Então, isso é algo que a gente tem que entender, conviver com isso, mas no final das coisas eu sinto que o ambiente de trabalho aqui no Brasil, às vezes é até mais fácil de operar do que eu vivia na Europa. Olha só, o que você enxergou então de dificuldade aqui no Brasil, Yost? O que você está sentindo de mais dificuldade vindo de fora? Não, eu acho que é mais, por exemplo, se você olha, dando um exemplo extremamente prático,
prática agora, a lei de proteção de dados pessoais, LGPD, algo que aqui surgiu mais tarde do que estava na Europa. Então, se você olha na Europa, isso já era um contexto extremamente conhecido faz anos, e aqui são coisas que surgem nova. Também, se você olha a legislação de uso de telemedicina, por exemplo, agora, por causa da pandemia, na verdade, que esses processos começam a acelerar, mas eu acho que do outro lado, a Europa também tem várias restrições que a gente convive lá e no final das coisas eu acho que não é isso que me atrapalha no dia a dia aqui, é só algo que faz parte do trabalho no dia a dia. E eu queria saber, eu gosto muito de inovação, acho fantástico esse seu papel, e eu conheço, vocês têm na Novo, globalmente, uma plataforma chamada Open Innovation, que pra mim é assim, fantástica, porque ela convida as pessoas a ajudar e solucionar problemas do dia a dia, de pessoas com doenças crônicas. Essa ideia é sensacional, Yost. Você pretende ter algo similar aqui no Brasil para as nossas health techs, para os empreendedores do mercado nacional? Primeiro eu quero dizer para qualquer health tech que está ouvindo a gente agora, eu acho que nossa porta está aberta, eu acho que não precisa necessariamente ter uma iniciativa de Open Innovations, vamos dizer, um site chamando as pessoas para poder trabalhar com o ecossistema, para convidar os startups a co-criar soluções. Estamos nos conectando cada vez mais com os hubs de inovação que existem no Brasil. Tem vários hubs extremamente interessantes, até focados no mundo de saúde, como InovaHC, ErsBio, Cubo, a gente tem a CAT na Santa Catarina, a gente tem no Nordeste. Então eu acho que Brasil, como plataforma para a inovação, eu acho que é extremamente interessante. E Open Innovation é só uma parte disso, né? Eu acho que quando eu falo dos meus principais pilares de trabalho, eu acho que esse conexão com o ecossistema dá para fazer em vários jeitos, vários formatos. Open Innovation é um para mim, mas eu acho que se você olha para soluções específicas, a gente até estão vendo startups que já estão anos para frente, né? Olhando para coisas que eu tenho certeza que Novo Nordisk vai precisar daqui 5, 10 anos. Então é muito legal de me conectar com essas empresas através dessas plataformas. Esse projeto que você falou do Global é algo relativamente novo. Eu estou em contato com eles para entender quais são os principais resultados que eles têm. Estou super animado de trazer isso talvez no futuro para o Brasil também. Yost, eu gosto muito e falo para a indústria farmacêutica da importância da colaboração. Então, de você olhar, às vezes, o teu competidor como parceiro ou outras indústrias como parceiros. E eu sei que recentemente a Novo fez uma parceria com o MySugar App do Roche, que para mim isso é fantástico, porque o profissional da saúde e o paciente só tem a ganhar com essas parcerias, né? Já existem projetos similares aqui no Brasil, vocês já estão esperando isso? O que nós podemos esperar dessas colaborações? É um exemplo muito bom, né? Exatamente isso que nós, como Novo Nordisk, queremos fazer, é nos conectar com esse ecossistema. Isso é um exemplo de um aplicativo que você comentou aqui, que os pacientes já usam, né? Já é uma solução que já está lá. Em Novo Nordisk, eu acho que é importante para a gente se conectar dentro dessas plataformas onde os pacientes estão, onde os médicos estão. Se você olha para MeMed como um exemplo no mundo de prescrição virtual, a quantidade de empresas de telemedicina para facilitar a parte de consulta. Quando você olha, como você deu um exemplo, né, a quantidade de startups e empresas de tecnologia ou até empresas de device e farmacêutica olhando para a parte de aderência ao tratamento, que é extremamente importante para a doença crônica. É incrível o que está aparecendo e até tem várias startups já olhando para healthcare que é mais preditivo, né? Que você usa dados para realmente entender, até talvez prever a saúde do paciente no futuro. Extremamente interessante. Você entrou no momento da indústria farmacêutica, que é um momento que a indústria está borbulhando por transformação. E dentro dessa transformação tem para mim um stakeholder que é importantíssimo, que é a força de vendas. E a força de vendas transformou-se completamente. Para você, Yost, qual que é o papel dessa força de vendas diante desse novo cenário que a gente vive? Não, você tem muita razão. Aqui eu acho que a força de vendas é provavelmente a área que está mais sentindo essa transformação por estar lá no frontline, lá na ponta. E obviamente a pandemia trouxe muitas mudanças no dia a dia dessas pessoas. Aquela modelo tradicional de visita face-to-face, mesa redonda, congresso, que era tudo presencial, de um dia para o outro quase, né? Um ano atrás, não dava mais para fazer da mesma forma. Eu
Eu, pessoalmente, dentro do meu papel, também tenho a transformação digital dessas interações comerciais que a gente tem com os médicos e esse famoso multi-channel, né, que várias empresas farmacêuticas têm uma área dedicada a isso. Eu acho que o papel do representante aqui é realmente como orquestrador da conversa, né? Eles já estavam nesse papel, mas agora com a entrada de novos canais e as interações não sempre sendo 100% controlados pela representante, eu acho que o desafio aqui é realmente de dar a visibilidade para a força de vendas da jornada como um todo, né? Então, antigamente, um representante, ele fazia a visita e fazia o follow-up e todas as interações basicamente passavam por ele. Eu acho que agora, com a entrada de e-mail, portais para médicos, webinar, webcast, podcast, e-learnings. Tem tanto canal agora surgindo e ganhando relevância que para o médico, na verdade, principalmente, é muito interessante que ele consegue reconhecer essa jornada dessas interações e essa conversa que ele tem como Novo Nordisk, como a empresa. E o representante tem esse papel de orquestrar exatamente essa experiência do ponto a ponto, né? Então aqui estamos trabalhando, obviamente, como quase toda empresa farmacêutica, a fortalecer nossos CRM, nossas ferramentas de multi-channel, nosso entendimento de dados, porque tudo isso vai otimizar essas jornadas para o médico. Outra coisa é o paciente no centro de tudo. Essa é uma frase que a gente está ouvindo demais, mas na minha opinião, eu acho que ainda está muito abstrato. O que você acha que falta para se tornar concreto isso? Para realmente a indústria farmacêutica entender o significado do que é o paciente no centro de tudo? Eu acho que isso só se torna real, como você falou, né? É um conceito abstrato e aparecem muitos slides, né, de estratégia das empresas. Para mim, isso se torna real quando os resultados que você vai medindo, os outcomes, né, como a gente fala em inglês, do seu trabalho, dos seus serviços, são os mesmos que o paciente quer. Então, eu acho que quando a gente pega o exemplo de uma doença crônica como diabetes, tem vários resultados do tratamento que são clínicos, que têm a ver com satisfação do paciente. Graças a digital, agora é possível de medir esses outcomes, né? Então, esses aplicativos que você comentou, por exemplo, que medem glicemia, que você pode traquear a dosagem do produto, você pode traquear todas as interações que o paciente tem ao longo do tratamento. Eu acho que esses data points vão virar também os nossos data points de sucesso. Então a gente não olha mais como a indústria que sempre o principal foco foi o número de prescrições que a gente teve dos nossos medicamentos, mas a gente realmente começa a usar as mesmas métricas de sucesso que o paciente está usando no dia a dia dele. E às vezes a métrica de sucesso desse paciente é que ele consegue caminhar com o cachorro dele todo dia. Se a gente começa a chegar nesse nível de entendimento que os nossos pacientes que usam nossos produtos chegam a melhorar a qualidade de vida dessa forma, eu acho que nós, como uma empresa, realmente começa a se chamar patient-centric, né? Maravilha, Yost. Olha, o New York Times, esse ano, ele fez uma série de perguntas para diversas celebridades. E hoje eu quero aproveitar que a nossa celebridade holandesa aqui para fazer algumas perguntas que o New York Times também fez. A primeira delas eu queria que você contasse pra gente, Yost, um projeto, uma coisa que você criou nos últimos 12 meses que você tem muito orgulho. Cara, eu acho que, na verdade, nem é só um projeto. Obviamente, tem vários projetos que estão me dando orgulho e todos esses projetos foram co-criados com várias áreas e eu acho que o meu principal orgulho está no mindset da empresa como está agora e se eu comparo isso com, por exemplo, nas primeiras meses depois da minha entrada. Eu acho que agora, se eu estou olhando como o assunto de inovação virou quase normal, rotina para áreas que um ano e meio atrás nem falava disso, eu acho isso muito interessante. Só para te dar um exemplo, eu acabei de sair de um call antes de entrar nesse bate-papo com você, com a área de farmacovigilância, qualidade, regulatório. Isso são áreas que, historicamente, dependem muito de rotina, regra, processo e inovação, onde a gente fala de experimentação
comunicação, pilotos, contato direto com o paciente, contato direto com o médico através de canais digitais, uma explosão de dados, isso para esse tipo de área é um desafio enorme. E se eu estou vendo agora como essas áreas, além das áreas comerciais, estão tratando esse assunto, isso está me dando muito orgulho. Eu sei que isso não é somente por causa da minha chegada, mas eu acho que o ponto que a gente conseguiu acelerar essas conversas, esse entendimento sobre o assunto inovação, eu acho que é muito bacana. E o que você faria de diferente se você soubesse que a gente estaria isolados por tanto tempo? Eu acho que realmente foi um desafio para todos nós, né? Eu não vou mentir, mas eu acho que para mim até eu não diria que eu sofri tanto, né? Graças a Deus a minha família toda tá com saúde e eu consegui me adaptar relativamente fácil a esse novo jeito de trabalhar. Eu acho que isso também é um pouco pessoal, eu já tinha bastante experiência em trabalhar fora, tipo, remotamente com pessoas de fora, do mundo inteiro. Então eu acho que em termos de a reação e o impacto que isso tinha na minha vida, eu diria que até fosse limitado e até me ajudou em alguns momentos a fazer esse papo, trazer esse papo de inovação, de transformação digital. Então no nível profissional, eu acho que até me ajudou em certos momentos a acelerar esses processos. Então o que eu faria diferente? Eu acho que, obviamente, olhando para trás, a preparação que a gente podia ter no nível de digital, de coleta de dados dos canais, eu acho que toda empresa farmacêutica sofreu com isso e provavelmente todo GM de uma empresa farmacêutica, olhando para trás, vai te falar que deveria ter preparado essa parte melhor. Mas nossa indústria, eu acho que reagiu muito bem e como um todo, então a todas as empresas farmacêuticas, se eu olho o nível de atendimento que a gente conseguiu fazer ainda para a indústria de saúde, para médicos, para pacientes, é fenomenal. Como um bom holandês, futebol é uma paixão? Claro. A laranja tá no meu coração. Qual time? Qual time? Na verdade, eu sou de uma cidade muito pequena na Holanda que chama Sittard, então meu time é Fortuna Sittard, tá na primeira divisão, mas é sempre lá na segunda linha aí, entre os 10º e 18º lugar, mas esse, eu acho que aqui no Brasil, eles também têm os cores de verde e amarelo, então eu acho que para o brasileiro até é um bom time para torcer lá na Europa. Olha, eu não poderia, já que você tá falando de time holandês, não posso deixar de falar do Ajax. Como é que fala em holandês? Ajax, como é que é? Ajax. Ajax, né? Isso mesmo, Ajax Amsterdam. Porque tem São Paulinos lá, o São Paulo foi campeão agora paulista, então grandes craques ali desse time são craques do time do São Paulo. É isso mesmo, estão carregando o time lá. Estão carregando o time. Não, historicamente, Ronaldo começou carreira lá, Romário começou carreira na Holanda, então temos uma conexão forte. Então não tem por que você não torcer pro São Paulo aqui, então. Olha lá, já chama uma conexão e o teu time. Tenho que te decepcionar, mas eu sou santista roxo. Maravilha. Yoshi, pra encerrar, o que você espera do futuro? Eu acho que, como eu falei, a quantidade de dados que a gente consegue capturar das interações dentro desse ecossistema vai crescer cada vez mais. Eu acho que todo o entendimento que a gente tem sobre experiência é baseado em dados. Então, eu estou extremamente positivo, na verdade, quando eu falo sobre a experiência de um paciente quando a gente fala de tratamento de uma doença crônica. Como eu te falei um pouco antes aqui, eu acho que vai ser cada vez mais possível de prever os problemas de saúde de pacientes no longo futuro, e isso é algo que para mim traz muito ânimo para continuar trabalhando dentro dessa indústria, dentro desse mundo de inovação de saúde. Tem mentes brilhantes trabalhando nisso, então estou muito positivo sobre o futuro e o que a gente pode trazer para pacientes com doença crônica. Maravilha. Olha, gente, hoje eu conversei com o Joost Wolfs, que é gerente comercial de inovação na Novo Nordisk. Antes de mais nada, eu quero desejar para você muita saúde, felicidade na família que você tá falando. É menino ou menina, Joost? Menino. Menino. Então, olha, parabéns. Já tem nome? Ainda não. Ainda não. Muito difícil achar um nome que funciona bem em holandês e português. Eu imagino mesmo. Então, olha lá. Então, parabéns, muita saúde para esse menino que está por vir e muito obrigado pelo bate-papo. Obrigado, PC. Foi um prazer. Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil, vioral.com.br, @vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com.
Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.